Oi, pessoal! Vamos iluminar as ideias? Como a gente viu mais uma vez desde que começou essa pandemia de coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro saiu às ruas, contrariando as ordens de isolamento e não aglomeração que vem tanto das organizações internacionais quanto da própria área técnica do governo. Embora o Ministério da Saúde não tenha se manifestado sobre esse ato específico, a orientação geral ainda é no sentido da não aglomeração. Ele saiu às ruas e enalteceu a presença de alguns manifestantes ali na frente do quartel-general do Exército em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro subiu numa caçamba ali de uma caminhonete e fez um discurso para manifestantes que estavam lá defendendo inclusive a intervenção militar, com faixas defendendo o ato institucional número 5. E aí, para quem vai me dizer assim, ai, Gabriela, os manifestantes não estavam pedindo a intervenção. Gente, é só dar uma olhadinha nas fotos e ler o que está escrito nas faixas. Bom, enfim, o discurso do Bolsonaro foi mais ou menos no mesmo sentido do que ele vem falando desde antes da eleição. Agora é o povo no poder, como se só ele representasse todo o povo brasileiro, que a gente sabe que não é verdade, porque afinal o Bolsonaro foi eleito pela maioria das pessoas que votaram, então dos votos válidos que votaram em alguém, mas ele não representa a totalidade do povo brasileiro. E também falas relacionadas a uma crítica à velha política, mesmo que a gente não saiba muito bem o que significa a nova política, porque a gente não consegue entender, já que o Bolsonaro gasta a maior parte do seu tempo criticando as outras pessoas e as outras instituições, enfim, todo mundo que ele diz atrapalhar o governo dele, em vez de fato exercer aí a liderança segundo a lógica que ele diz que seria da nova política. Aliás, nesse tema vale muito a pena ver que muitas vezes o Bolsonaro se comporta de uma maneira e divulga uma outra coisa. O melhor exemplo disso é a questão do orçamento impositivo. Enquanto ele estava nas redes sociais falando um monte contra os poderes do relator do orçamento, ele estava enviando para o Congresso projetos de lei devolvendo uma parte do poder do relator do orçamento. Portanto, diz uma coisa e faz outra e a gente fica assim sem saber muito bem o que está acontecendo. O que esse comportamento do Bolsonaro gerou aí tanto nas lideranças políticas, nas lideranças dos outros poderes como os ministros do Supremo Tribunal Federal, nas redes sociais como manifestação dos cidadãos brasileiros, foi de novo uma discussão acentuada sobre a prática de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. E aí é muito importante toda vez que a gente vai falar de crime de responsabilidade, a gente ter o cuidado de refletir se a gente sabe o que é crime de responsabilidade, porque se a gente não souber direito sobre o que a gente está falando, a gente corre o risco de se manifestar a partir do se eu gosto ou se eu não gosto do presidente da República. Então agora o que eu acho importante a gente fazer? A gente definir o que são os crimes de responsabilidade para a gente melhorar aí a compreensão sobre esse assunto. Os crimes de responsabilidade no Brasil, eles estão previstos numa lei, a Lei 1079, que é de 1950. Essa lei basicamente vai definir atos que são praticados por autoridades, nesse caso o presidente da República, que atentam contra as outras instituições e, portanto, contra a ordem democrática. Se a gente pensar no momento histórico em que surge a Lei dos Crimes de Responsabilidade, 1950, vamos lembrar aqui no Brasil, a gente tinha acabado de viver uma experiência autoritária com o Estado Novo. Getúlio Vargas estava no poder e aí ele diz ali que está rolando uma tentativa dos comunistas de tomar o poder e dar um autogolpe e instituir o Estado Novo, que era um Estado autoritário, que teve fim um pouco antes de 1950, em 1945, mas a gente ainda lembrava do perigo que é a gente dar tanto poder assim para o chefe do Poder Executivo. Também a gente pode pensar na perspectiva global, mas a gente está vivendo um momento pós-guerra e, portanto, um momento de rechaço às alternativas autoritárias e de apreço aos regimes democráticos. Agora, outra pergunta que a gente pode fazer é, tá bom, mas será que o presidente precisa implementar alguma ação específica contra as instituições democráticas ou existe a previsão de um crime de responsabilidade mais genérico que pode se caracterizar inclusive pelo discurso do presidente da República? Bom, vou pegar aqui a minha colinha, mas eu vou tentar lembrar antes de olhar. No artigo 9º, item 7, isso mesmo, da Lei 1079, está ali previsto de maneira mais geral o crime de responsabilidade quando a autoridade não se comporta com a dignidade e o decoro que exigem o cargo. O que é decoro? Decoro é decência. Então, quando, nesse caso, a gente está falando do presidente da República, embora a lei fale de outras autoridades, quando o presidente da República se comporta de maneira incompatível com a dignidade e o decoro e, portanto, de maneira indecente,
a gente tem ali um crime de responsabilidade que é mais abrangente, que é capaz de abarcar essa situação. E as falas do presidente da República também suscitam a incorrência nesse crime de responsabilidade, porque a lei, em diversos artigos, fala de... ela prevê ali coisas como hostilizar, ameaçar e, portanto, atitudes que estão ligadas ao comportamento verbal do chefe de Estado e que devem ser objeto de responsabilização pelo Congresso Nacional, porque a gente vai ver que o processamento disso não é no Judiciário, é ali no Parlamento. E a fala de um presidente da República é importante porque a fala do presidente da República tem o poder de produzir consequências concretas, consequências perceptíveis no mundo real e no dia a dia. Para a gente comprovar o que a gente está falando, é só avaliar os discursos do Bolsonaro e as consequências disso no plano concreto. Então, o Bolsonaro, por mais de uma vez, ofendeu jornalistas e a gente tem assistido um crescimento da violência contra jornalistas. A gente viu algumas reportagens aí nas quais um jornalista está fazendo uma matéria na rua e aparece alguém, entra na frente do microfone, começa a gritar e ofender o jornalista. Eu tenho uma amiga pessoal que no final de semana estava indo trabalhar numa emissora de televisão e se viu presa num dos protestos a favor do Bolsonaro e contra o governador João Dória e me disse que escondeu o crachá embaixo do banco de tanto receio que ela ficou das pessoas perceberem que ela era jornalista e que ela trabalhava nesse veículo de comunicação. Outro exemplo foram as agressões, as ameaças feitas nas redes sociais contra os cientistas da Fundação Oswaldo Cruz que conduziram uma pesquisa sobre a cloroquina. Então, quando o presidente defende uma retórica no sentido de que quem é contra a cloroquina, como se a situação fosse simples assim, é uma pessoa que deve ser combatida, é um inimigo, e isso incentiva a violência contra esses profissionais nas redes sociais, o que não é uma coisa boa. Outro ponto, e aí mais relacionado ao que a gente acabou de assistir, é quando o presidente desrespeita a ordem do seu campo técnico e comparece às manifestações, tosse na mão, depois de limpar o nariz cumprimenta alguém, enfim, não usa máscara, isso tudo legitima a conduta das outras pessoas nesse mesmo sentido e aí promovendo aglomeração e desrespeitando as ordens de isolamento, a gente incrementa o risco de disseminação do coronavírus. Então, o discurso do presidente, a retórica do presidente, ela tem efeitos concretos. E aí vocês vão me perguntar aqui, tá, Gabriela, mas então o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade? A minha resposta é que se a gente considerar aí que essas condutas do Bolsonaro não constituem quebra de decoro, acho que é melhor a gente esvaziar essa previsão do crime de responsabilidade, porque se isso não é quebra de decoro, nada mais é. E aí eu vou dar alguns exemplos das quebras de decoro praticadas pelo Jair Bolsonaro durante a gestão dele, porque eu acho importante a gente relembrar, eu vou usar aqui a minha colinha, que eu uso de vez em quando. Então, quem não lembra da publicação no Twitter daquele vídeo do Golden Shower no Carnaval? Lembram disso? Teve até repercussão internacional. Depois, a gente tem os exemplos de um comportamento que mente de forma reiterada. Então, vou dar alguns exemplos, mas lembra que o Bolsonaro fez aquelas provocações ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz, falando da morte do pai dele? Pois é, a gente tem documentos oficiais dando conta de que o pai do Felipe Santa Cruz foi morto durante a ditadura militar por agentes oficiais, pelo governo. E aí o presidente Jair Bolsonaro diz que não, que ele foi morto pelos companheiros dele de luta armada. Enfim, ele altera a percepção sobre o que é oficial, a comunicação oficial do governo. Depois, as acusações de que os dados do INPE eram mentirosos, o que resultou inclusive na exoneração do Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, e depois os dados, inclusive dos satélites da NASA, que num primeiro momento as pessoas, os partidários do governo falaram que era um dado confiável, confirmando aí que a gente de fato tinha observado um crescimento no índice de queimadas na Amazônia. Os insultos misóginos à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, em virtude daquela reportagem relativa às fake news. Outra coisa interessante que a gente pode lembrar,
Quando o PIB do último trimestre de 2019 foi divulgado, o que possibilitou aí uma comparação com os anos imediatamente anteriores e possibilitou a constatação de que a gente teve em 2019 um crescimento menor do que nos últimos anos, quem não lembra do presidente da República se eximindo de dar entrevistas e prestar esclarecimentos sobre essa questão econômica e colocando ali na frente do Palácio do Planalto um humorista para conversar e entregar banana com os jornalistas. E aí, claro, né? A participação nas manifestações no meio de uma pandemia, enquanto a ordem é para se isolar e evitar aglomerações. A gente tem exemplos do dia 15 de março e do dia 19 de abril de 2020, sem contar outros passeios do presidente Jair Bolsonaro por Brasília, quando ele vai visitar os comerciantes, depois a ida dele a uma farmácia, ele sai da farmácia e cumprimenta alguns apoiadores que estão lá em volta, enfim, é uma infinidade de condutas que merecem aí a nossa crítica. Acho que a pergunta que se faz agora então é, Gabriela, mas se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, então por que o Rodrigo Maia não aceita as denúncias que já existem na Câmara nesse sentido? Já há mais de um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, mas por enquanto nenhum andou. A resposta é porque o impeachment não depende só do juízo do se houve ou não crime de responsabilidade, mas também de um juízo político. O juízo político agora, é melhor para o Brasil manter o Jair Bolsonaro na presidência, ainda que isso signifique um problema no enfrentamento ao coronavírus, ou é melhor, nesse momento de crise, dar andamento a um processo de impeachment, que é um processo de ruptura, enfim, uma coisa delicada num regime democrático, para retirá-lo da presidência e, com isso, correr o risco de, na verdade, fortalecer o discurso dele, que é o de ninguém me deixa governar. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, o que ele mais faz é falar que ninguém deixa ele governar. A imprensa não deixa ele governar, o Congresso não deixa ele governar, o Supremo não deixa ele governar, ninguém deixa ele governar, ele vive falando, já postou aquele vídeo das hienas, postou no Twitter uma carta de que forças ocultas e todas as instituições, enfim. Ele fica o tempo inteiro dizendo que ele está sendo tolhido do exercício da presidência da República e que não o deixam governar. Então, ao que parece, nesse momento, dar andamento a um pedido de impeachment fortaleceria essa narrativa do presidente Jair Bolsonaro de que ele está sendo vítima de um golpe. E aí, a gente tem exemplos vários na história do mundo de líderes políticos que falaram que eram vítimas de um golpe justamente para poder dar um autogolpe e instaurar um regime autoritário. Então, na semana passada, a gente viu que o Bolsonaro já falou sobre isso, ele disse que ele tinha um dossiê no sentido de que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o João Dória, governador de São Paulo, e o Supremo Tribunal Federal estariam armando um golpe para retirá-lo do poder. E a gente já sabe que o presidente Jair Bolsonaro tem apreço aí por discursos autoritários. Então, para ficar no exemplo que a gente citou mais cedo, quando Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, institui o Estado Novo, o que ele falou foi que existia um plano dos comunistas para tomar o poder e que, portanto, ele estava agindo dessa maneira para evitar essa tentativa dos comunistas. Quem quiser pesquisar é só pôr aí no Google Plano Cohen, vocês vão achar a resposta e a explicação para essa questão. Então, o que parece é que o presidente Rodrigo Maia está tentando não dar munição para esse discurso do Bolsonaro. Isso não significa que a gente não deva ficar atentos, porque a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro faz acenos para 2022. Antes das eleições de 2018, ele falava que ele não aceitaria nenhum outro resultado que não fosse a eleição dele. E depois dele ter sido eleito, não vamos esquecer que ainda nesse ano, ele falou que as eleições de 2018 foram fraudadas, questionando a integridade do nosso sistema eleitoral. Então não será nenhuma surpresa se a gente chegar em 2022 e o presidente Jair Bolsonaro eventualmente for derrotado nas urnas e a gente tiver aí um questionamento sobre a validade ou não disso. E aí, se o Congresso tiver tentado um impeachment e esse impeachment não vingar, pode ser que essa tentativa, que não deu certo, fortaleça o discurso do Bolsonaro. Principalmente considerando esse dado é muito importante, que o presidente Jair Bolsonaro ainda tem grande apoio popular, como mostram as últimas pesquisas do Datafolha. Então acho que o resumo do vídeo é esse.
existe uma previsão ali de comportamento incompatível com a honra, a dignidade e o decoro do cargo da presidência da República, aqui sempre ressaltando que a instituição é maior do que a pessoa que senta naquela cadeira de forma transitória, portanto a presidência da República é maior que o Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro, como qualquer outra pessoa que seja eleita para o cargo, deve respeito à instituição, e é isso que a lei que prevê os crimes de responsabilidade pretende conservar, o respeito às instituições da República. E, embora ele tenha praticado as condutas que são definidas nessa lei, principalmente por esse artigo mais aberto, e tanto com as ações quanto com os discursos dele, o impeachment ele depende de um juízo de oportunidade política. Agora, isso não significa que o presidente Rodrigo Maia não possa, por exemplo, fazer uma declaração mais explícita, no sentido de que os crimes estão configurados e de que o que segura o andamento de um processo de impeachment é só esse juízo de conveniência política que muda dia a dia, e que, portanto, hoje é um, amanhã pode ser outro. Acho isso importante, acho que o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, força essa tentativa de impeachment, porque pelas pesquisas ele sabe que ele ainda tem apoio popular, e se o impeachment fosse tentado hoje e desse errado, isso fortaleceria a narrativa dele, no sentido de que as pessoas querem aplicar um golpe contra a gestão dele, e isso é muito complicado, principalmente porque o presidente Jair Bolsonaro tem um apreço por esses discursos mais autoritários. O vídeo está muito grande, eu já passei do meu tempo, mas a gente pode discutir isso em outras oportunidades. Beijo!